Oi, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, em mais uma aula legal do Pré-ENEM 2024. E hoje eu trago para vocês um assunto extremamente relevante, tá? Que já foi alvo de várias questões aí no Enem e que vocês precisam ficar antenados. Vamos lá? Vem comigo. Hoje o nosso tema é escravidão no Brasil. Olha que tema pertinente, pessoal. Vamos tratar da escravidão no Brasil, principalmente aí no Brasil colonial e os processos abolicionistas. Então, fiquem bastante atentos para vocês não perderem aí nada, porque é um conteúdo extremamente importante. Então, pessoal, a escravidão e o tráfico negreiro no Brasil tem início ainda no século, olha aí, ó, no século XVI, tá? Logo após, inclusive, poucos anos após a chegada dos portugueses aqui na região que viria a ser, muito tempo depois, o Brasil. Antes disso, antes da chegada da escravidão africana, a mão de obra utilizada era a mão de obra indígena, que era utilizada no plantio. Mas essa mão de obra ela não satisfazia os senhores, os donos dos grandes latifúndios, não é? O colonizador. Por que não atendia? Você sabe que o nativo ele não tem aí o pensamento, ele não tem a cultura de cultivo como tinha o europeu naquele momento. Então, falta conhecimento ao nativo sobre plantio, sobre a agricultura. No tocante a isso, outra coisa também que acontece é que o indígena, ele conhece muito bem o território. Então, pessoal, obviamente que os colonizadores e os senhores, os grandes latifundiários, vão perder muitos desses indígenas, porque eles acabam fugindo, né? Fugindo de maneira muito fácil e resistindo duramente ao processo de escravidão, ao trabalho escravo. E aí, como alternativa a esses nativos que fogem e que morrem também, muitos, milhares, milhões morreram, como alternativa a esses indígenas, o europeu traz para o Brasil a mão de obra escrava africana, ok? Então, pessoal, ao todo, cerca de 11 milhões de africanos foram trazidos de forma forçada para as Américas. O tráfico negreiro para o Brasil durou até 1850, século XIX, não é, gente? E nesse século a que me refiro, 1,5 milhão de africanos foram trazidos para cá. Então, foi um número bastante elevado de africanos que foram trazidos de maneira forçada para a América, para o Brasil, então, pelos portugueses, para produzir para os senhores, para produzir para a metrópole, que naquele momento é Portugal. Para você ter noção, olha só, nos países latino-americanos, foca a tua atenção aqui embaixo, olha, nos países latino-americanos, quase todos decidiram suprimir o tráfico e a própria escravidão durante as guerras de independência entre 1810 e 1825. Com exceção, tivemos a abolição nas colônias holandesas em 1863, Estados Unidos da América, que não é América Latina, mas tem a sua relevância no cenário americano, em 1865, e olha aqui, quero chamar a atenção para esse dado. O Brasil só vai abolir a escravidão em 1888. O que isso significa? O que esse trecho fala conosco? O Brasil é o último território nas Américas a abolir a escravidão. O último país nas Américas a abolir a escravidão. Aqui a escravidão africana durou muito mais do que no restante da América. Isso é importante vocês saberem, ok? Observa aqui, ó, esses dados que eu trouxe para vocês. Presta atenção. É uma crescente. Vocês estão vendo aqui ao lado, olha,
que é uma crescente as exportações de escravizados da África e o comércio atlântico de escravos. Então, a partir de 1450, 1600, nós temos um número que só vai aumentando até o século XIX. Então, é um número de cativos que só tende a aumentar com o passar dos anos, até nós chegarmos aí a essa cifra exorbitante de mais de 11 milhões de cativos africanos que são trazidos para a América e, inclusive, para a nossa realidade aqui, para o Brasil. Tá? O Brasil, que naquele momento ainda, observa aqui o mapa, o Brasil era apenas isso, olha, o litoral, que Portugal dividiu aí em capitanias hereditárias e para melhor administrar o território, como você vai visualizar aí em outras áreas. E aí, pessoal, interessante é observar que esses escravos foram trazidos para atender aos interesses metropolitanos. No caso do Brasil, Portugal. No caso de demais países latino-americanos, a Espanha. No caso da América do Norte, os próprios colonos, principalmente ali no sul do que hoje é os Estados Unidos. Olha aqui outro aspecto importante que eu queria que vocês se atentassem. Vou circular aqui, ó, o quadro menor. 10 a 14% dos escravizados na África morriam no deslocamento até a costa. Ou seja, no interior da África, onde ele era capturado, ele era deslocado, preso, amarrado até a costa, até o litoral, para esperar as embarcações europeias que os trariam para a América. E nesse percurso do interior da África até a costa, 10 a 14% morriam. 6 a 10% morriam no ponto de embarque à espera do navio. Gente, isso era uma coisa muito comum. Eles ficavam ali amarrados na praia, esperando as embarcações europeias chegarem na costa para levá-los. 2, 3, 4 dias e acabavam morrendo. Aconteceu. 9 a 15%, olha esse dado. Esse dado aqui, ó, maior, né? Morriam na travessia oceânica. A maioria dessas mortes ocorria na primeira parte da viagem. Por isso que os navios que traziam esses escravos para a América eram chamados de navios tumbeiros, que remete à tumba, devido ao alto número de mortes que aconteciam em condições subhumanas, nos porões dos navios superlotados. Os africanos recebiam água e comida uma vez por dia, num ambiente totalmente insalubre, infectado, e ali eles acabavam morrendo, doenças, e os seus corpos, inclusive, viu, eram jogados no mar, quando morriam, obviamente. E os europeus sabiam que essa travessia custava muitas vidas, por isso superlotavam aí os porões. Ok? Gente, quero chamar a atenção de vocês também aqui, ó, porque ninguém é escravizado e fica em paz com essa situação. Obviamente, haviam formas de resistência ao trabalho escravo. Os indígenas, quando foram escravizados aqui no Brasil, fugiam, entravam em conflito com o colonizador, não é? Promoviam aí, os europeus cercavam as aldeias, os indígenas reagiam e fugiam. Não é? Os indígenas atacavam os engenhos de açúcar para tentar resistir a esse processo de escravidão. Alguns indígenas faziam até alianças com europeus rivais. Por exemplo, no momento em que Espanha e Portugal eram rivais, era comum indígena fazer aliança com espanhóis para resistir à escravidão portuguesa e vice-versa. Isso tudo era muito comum. Já o africano, além de também fugir, e nesse processo de fuga, mesmo sem conhecer muito bem o território como indígena, ele vai fugir sim, o africano, e aí ele vai formar, no meio do mato, comunidades independentes. Vão formar ali os chamados
quilombos, os famosos quilombos. Os africanos também promovem rebeliões e assassinatos. Alguns até se suicidavam como forma de resistir a essa escravidão e também revoltas organizadas. Então, havia sim resistência à escravidão. E aí eu queria trazer para vocês outra coisa que é muito importante, que é o processo de abolição da escravidão no caso do Brasil, falando mais especificamente do Brasil. Então nós temos aí momentos em que vai haver muita luta para se abolir a escravidão no Brasil. Inclusive, vários políticos influentes na época começavam a luta aí contra a escravidão, pressionando o governo brasileiro pelo fim da escravidão. Quem muito pressionou também o Brasil pelo fim da escravidão foi a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que queria abrir um mercado consumidor assalariado no Brasil, entre outras coisas, e por isso começou a pressionar o governo brasileiro pelo fim da escravidão. Ok, pessoal? E esse processo abolicionista no Brasil é como o próprio nome diz, é um processo. E eu queria que vocês se atentassem agora a esse processo. Olha aqui. Em 1850, nós vamos ter o quê? A Lei Eusébio de Queiroz. O que a Lei Eusébio de Queiroz faz? Proíbe o tráfico negreiro no Brasil. Proíbe a vinda de escravos da África para o Brasil. Resolveu? Não resolveu, porque havia agora o tráfico interprovincial, o tráfico interno dentro do Brasil, fora os que vinham de forma ilegal, inclusive, para o Brasil. Em 1870 é promulgada a Lei do Ventre Livre, que declara livre os filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Resolve? Não resolve, porque o escravo ele pode até nascer livre, mas como ele nasce livre se a mãe é cativa? Não faz sentido, né? Não resolve. Em 1885 é aprovada a Lei dos Sexagenários. Essa lei libertaria os escravos com idade igual ou superior a 60 anos. Resolve? Não resolve. Sabe por quê? A grande maioria dos escravos no Brasil tinha uma expectativa de vida de pouco mais de 40 anos, devido às condições de trabalho forçado que havia aqui. Então, era muito difícil um escravo chegar a 60 anos para se tornar liberto. Foi apenas em 13 de maio de 1888, observa, 1888, que se aboliu a escravidão no Brasil, com a Lei Áurea, assinada aí pela princesa Isabel na ausência do pai. Então, aboliu-se a escravidão no Brasil, mas aí, que abolição foi essa? Uma abolição, pessoal, que não se preocupou em inserir esses escravos, ex-escravos, na sociedade. Então, sem acesso à educação, sem acesso a emprego, sem acesso a nada, muitos escravos no Brasil naquele momento se tornaram libertos, foram para as cidades, não tiveram alternativa e acabavam voltando para as fazendas para trabalhar de maneira aí de uma semi-escravidão, né? Recebendo baixíssima remuneração, recebendo apenas alimento, enfim, condições precárias. Portanto, pessoal, não houve criação de políticas de integração social desses ex-escravos. Não houve uma integração deles à sociedade. E o que isso provoca? Desigualdade racial, desemprego e subemprego, racismo estrutural, perceptível inclusive até hoje na sociedade, marginalização e estigmas e a permanência nas mesmas condições de antes. Então, a abolição da escravidão, naquele momento, não muda muita coisa para o ex-escravo, para o africano que está no Brasil naquele momento. Porque não houve essa preocupação de integrar esse escravo liberto à sociedade. Entendeu aí? E agora, pessoal, agora olha aqui o que eu trouxe para vocês. Uma questão, exatamente. Vamos exercitar.
Essa questão é do Enem 2014. Presta atenção, vamos colocar em prática aí o que vocês têm estudado. Inclusive, vocês aprofundem-se nesse tema, viu? Que é um tema muito pertinente. Olha só, passada a festa da abolição, os ex-escravos procuraram distanciar-se do passado e de escravidão, negando-se a se comportar como antigos cativos. Em diversos engenhos do Nordeste, negaram-se a receber ração diária e trabalhar sem remuneração. Quando decidiram ficar, isso não significou que concordassem em submeter as mesmas condições de trabalho do regime anterior. Segundo o texto, olha o comando, os primeiros anos após a abolição da escravidão no Brasil tiveram como característica caráter organizativo do movimento negro. B, equiparação racial no mercado de trabalho. C, busca pelo reconhecimento do exercício da cidadania. D, estabelecimento do salário mínimo por projeto legislativo. E, entusiasmo com a extinção das péssimas condições de trabalho. Quais são as características dos primeiros anos após a abolição da escravidão, hein? E aí? O que vocês marcam? O que vocês marcam? Está correto quem optou pela letra C. Os primeiros anos após a abolição da escravidão, esses ex-escravos agora libertos buscam e começam a lutar incessantemente pelo reconhecimento do exercício de cidadania, por pertencer à cidadania, por ser cidadão, por ter direitos de um cidadão aqui no Brasil. Direitos, inclusive, que só vão ser conquistados muitos anos depois, como o direito, por exemplo, a frequentar escolas, o direito a ter emprego e as mesmas condições que um branco e etc. Mais uma, olha só. Enem 2020. A princesa imperial regente, em nome de Sua Majestade, o Imperador, o Senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou e ela sancionou a lei seguinte. Artigo 1º, é declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como nela se contém, dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1868, 66º ano da independência e do Império. Princesa Imperial Regente. Ok, pessoal? Agora, olha o comando. Um dos fatores que levou à promulgação da lei apresentada foi fatores que levaram à promulgação da lei. Vimos isso agora há pouco, viu, gente? A, o abandono de propostas de imigração. B, o fracasso do trabalho compulsório, obrigatório, né? C, a afirmação da benevolência da corte. D, a manifestação do altruísmo britânico. E, persistência da campanha abolicionista. E aí, pessoal, ficou mais fácil, não foi, resolver? Qual é a alternativa certa? Olha aqui, ó. Persistência da campanha abolicionista, que começou ali no século XIX, chegando perto da primeira metade do século XIX, a campanha abolicionista começou a ganhar corpo, começou a ganhar apoio inglês para que se chegasse aí ao final do século XIX com a Lei Áurea abolindo a escravidão. Última, pessoal, olha aqui, ó. Em 1885 foi promulgada a Lei dos Sexagenários. Acabamos de ver isso, então vai ficar fácil para vocês. Também conhecida como Lei Saraiva, Cotegipe. Essa lei determinava que os escravos com mais de 60 anos seriam libertos e que, como forma de indenização, trabalhariam por mais 3 anos para seu antigo senhor. Olha isso. Essa lei é exagerada pelos
Essa lei, desculpa aí, ó, é enxergada pelos historiadores como... Como que os historiadores enxergam essa lei? A, um ganho legítimo do movimento abolicionista. B, uma medida reformista dos escravocratas com o intuito de retardar o avanço do abolicionismo no Brasil. C, um mecanismo para encarecer os preços do escravo a fim de atender aos interesses dos traficantes de africanos. D, o resultado de uma negociação realizada entre políticos e ex-escravos, obrigados em um quilombo nas arredores do Rio de Janeiro. Abrigados, né? Ou é o resultado da pressão internacional sobre o Brasil? E aí, pessoal? O que é essa lei? O que é essa lei? Essa lei, na verdade, os escravocratas estavam cedendo algo. O que eles estavam cedendo? Algo bem absurdo, né? Porque poucos escravos chegavam a 60 anos. Então, eles cederam isso com o intuito de retardar, de atrasar o avanço do abolicionismo. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, um tema muito importante, que há a necessidade de que vocês se aprofundem nesse tema, porque caem muitas questões no Enem. Ok? Pessoal, até a próxima. Tchau!